Felipe de Oliveira Birrached, eu sou professor universitário da Universidade de Araraquara, da cidade de Araraquara, interior de São Paulo, e sou também clínico, atuo em consultório privado. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês o uso da pasta Evilis, do fabricante Lisanda, tá? Essa pasta, ela foi desenvolvida com um grande incentivo da minha parte, né, que procurei o Dorival, e como desde a minha graduação, na minha especialização e pós-graduação, depois mestrado e doutorado, eu sempre tinha como referência o uso da pasta branca, da pasta Lisanda, eu achava que a gente precisava ter um material específico para essa finalidade, né? Então, ao invés da gente usar a pasta branca da pasta zinquenólica do fabricante Lisanda, que é uma pasta para moldagem funcional em próteses totais removíveis, eu achava que a gente poderia ter um material que tivesse essa especificidade para a gente usar com esse único propósito. E eu comecei a ver muito isso quando eu comecei a carreira docente na universidade, e a gente ensinava os nossos alunos a usarem a pasta branca da pasta Lisanda, e começou a haver um grande desperdício da pasta vermelha, porque o material, a pasta zinquenólica, ela é uma mistura da pasta vermelha com a pasta branca. E como a gente usava a pasta branca para duas finalidades diferentes, para moldagem e para essa etapa que eu vou explicar para vocês, que é a evidenciação de áreas de compressão, né? Então a gente acabava tendo um desperdício, tá? Então, na sequência, no próximo vídeo, a gente mostra como fazer a utilização dessa pasta. Bom, então basicamente, né, a gente vai necessitar da pasta, tá? Lógico. A prótese em questão, que a gente vai instalar, tá? 1 a 2 rolinhos de algodão e um pincel, tá? Mas eu vou detalhar que a gente pode fazer somente com um rolinho de algodão, né? Qual que é o problema do pincel, principalmente nos dias atuais? A questão do pincel é a questão da biossegurança, né? Então é algo que não é descartável, não é um pincel descartável, tá? Então depois de feito o procedimento, ele tem que sofrer lavagem e desinfecção, né? Então é um material mais crítico, vamos dizer assim, é um instrumento mais crítico, tá? Mas às vezes nos auxilia. Eu particularmente gosto de iniciar passando uma camada com ele, e depois com o algodão a gente deixa a superfície da pasta como se ela tivesse sido pulverizada, tá? Bem espalhada, bem homogênea. Então, se for usar um pincel, é um pincel de ponta chata e largo, tá? Então, na realidade, a gente pode aplicar a pasta direto no interior da prótese, ou aplicar uma pequena porção numa placa de vidro, né? Podemos deixar uma placa de vidro também, tá? Sempre a gente tem que ter cuidado com o óleo, tá? Então a gente pode descartar uma porção inicial. Então aí a gente coloca um comprimento dessa pasta, né? E vamos espalhar no interior da prótese. Cobrindo toda a superfície basal, né? A área chapeável. Qual é a finalidade disso, gente? A finalidade dessa etapa
nas próteses removíveis, quer sejam totais ou parciais, é a gente evidenciar possíveis áreas de sobrecompressão ou sobreextensão. Então, o que seria isso? Uma área de sobrecompressão é uma área que está comprimindo além do desejável, tá? Então, seria interno. E uma área de sobreextensão é que está estendida além do desejável, tá? Então, seria a região do selamento periférico. Então, essa etapa ela irá nos auxiliar no reconhecimento dessas áreas. Então eu pincelo em toda a superfície, tá? Uma camada fina e homogênea, tá? Espalhada por toda a superfície na mesma forma. E aí com o algodão eu posso deixar ela como se fosse pulverizada, sem os riscos do pincel, né? Poderia ter feito isso direto com algodão, mas eu acho que o pincel às vezes acaba nos auxiliando. Então, ao final, eu vou ter essa situação aqui. Aqui sai um pouquinho, eu complemento. Aqui também, ó. Ali interno tá faltando um pouquinho. Dependendo da anatomia do rebordo, né? Se for um rebordo mais retentivo, às vezes dificulta um pouquinho a entrar com algodão ali, tá? Mas com cuidado a gente consegue. Então no final eu tenho esse aspecto, né? Então o que a gente nota aqui, ó? As regiões onde a pasta saiu são possíveis regiões de interferência, né? Aqui, por exemplo, ao inserir a prótese na cavidade bucal da paciente, como eu tenho um rebordo levemente retentivo, eu sinto que aqui, né, causa um desconforto na hora que a prótese entra e sai. Então agora eu vou ajustar com uma broca de carbeto de tungstênio, ajustar essa região e essa, né, para aliviar esse trauma, tá? Esse desconforto, certo? E eventualmente, né, eu tenho áreas de compressão também, por exemplo, aqui, ó, na rugosidade palatina, posso suavizar isso, né, até porque a rugosidade palatina é uma região, quando a gente estuda a área chapeável, que deve ser uma zona de alívio, tá? Então, possivelmente, houve uma compressão da moldeira durante o molde funcional, né? Que agora a gente tem que aliviar essa região, né? Então, eu tenho que olhar com bastante discernimento, tá? Não é fazer um alívio grande para a gente não perder as características de retenção da prótese, né? Mas eu tenho que fazer os alívios e essa evidenciação nos auxilia nisso, tá? Então, dessa forma, a gente demonstra a importância do uso dessa pasta, tá? E eu aproveito para agradecer, né, o empenho do fabricante Lisanda, em nome do Dorival, tá? De ter acatado aí, né, a minha insistência e sugestão de que criasse esse produto,
e que a gente possa difundir isso, né, para alunos, profissionais, pesquisadores, porque é bastante clássico o uso de um material para essa finalidade, mas até onde eu conheço, no mercado nacional, pelo menos, não sei também no exterior, mas no mercado nacional a gente não tinha nada específico com esse propósito. Então fica aqui o meu agradecimento.